Olá, tá começando o 185º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui. Beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem também. Feliz que temos uma data nesta semana. A Apple confirmou a volta de For All Mankind, nossa novelinha das 8 favorita aqui na Gigahertz. Eu tava na dúvida se eles iam fazer primeiro a série spin-off russa, né, contando do lado dos russos, ou se vai ser a quinta temporada. Vai ser a quinta temporada de For All Mankind, volta no dia 27 de março para 10 episódios. É uma sexta-feira, então é aquela coisa, né? Sai na sexta, a gente assiste no fim de semana e comenta aqui toda segunda-feira, né, Felipe? Com certeza, como sempre, mantendo a tradição. Será que essa vai ser a última temporada antes desse spin-off? Eu imagino que assim que acabar essa temporada, eles anunciam a data da estreia do spin-off e que não demore muito. Vai, sim. Idealmente colaria uma coisa na outra. Não sei. Assim, a próxima temporada certamente sai depois, porque a russa já tá, né, tava fazendo, etc. E sei lá, se vai ter outra temporada de For All Mankind, né? Vai saber. Vamos ver. Eu vi alguém brincando na internet agora cedo, falando, pô, a Apple vai precisar fazer um recap de uns 40 minutos pra eu lembrar tudo que já Né? aconteceu nessa série, porque já faz tanto tempo, é tudo tão espaçado, né? Pois é, exatamente. Eu tô caçando aqui das séries originais. Tem ainda o The Morning Show, tem essa e o que mais? Não tem mais das originais, né? Já acabou tudo. Tinha Si. Se acabou faz tempo. Aquela Dickinson acabou faz muito tempo É, também. foi a primeira série cancelada, né? Da Foi Dickinson. foi a primeira que acabou. Eu acho que é isso. Se Shrink Next Door veio depois. É, isso aí. Então, essa é a segunda, uma das duas séries mais antigas da Apple TV Plus. O resto tudo ou acabou ou não rolou. E vamos ver. Assim, eu me rendi, vi o trailer e falei, tá, é exatamente como eu me lembrava. Aham. Tive o mesmo sentimento, viu? É um teaserzinho também ali de 30 segundos, não mostra muita coisa. Tem Aham. a narração ali do Ed Baldwin mais velho. Uhum. E até, né, a matéria do Zack ali no 95 Mac fala como que ele tem um certo preconceito com essas séries que envelhecem a pessoa de propósito. Hum. Eu também tenho um pouco de receio. E aí eu tô curioso pra saber também se não só, né, pela questão do envelhecimento, mas se vai ser só uma apariçãozinha ali depois, porque tem uma foto promocional que tá ele, a filha dele. Então, se de repente ele só vai aparecer ali no comecinho e depois, né, personagens novos, ou se realmente vão ficar insistindo na imagem dele, velha, por toda a temporada. Vamos ver o que acontece, né? É, vamos ver. Na temporada passada, aquele envelhecimento, um pouco de maquiagem, uma almofada na barriga, foi nível Chaves, assim. Eu espero que eles tenham dado um pouco mais de talento nisso, porque foi triste. Vamos ver. Mas a série tá aí, tá pra voltar. Temos a data agora, volta 27 de março, e vamos ver o que acontece. Torcer pra ser uma temporada boa. Tá perto, né? Acho que chega até antes da nova carangueja. Pois é, né? Teve notícia sobre isso que me deixou bastante surpreso. A gente vai falar sobre isso já já. Mas antes de começar aqui com os follow-ups sobre as últimas semanas, e sobre o iPad de entrada, o iPad Boy, o iPad nada, o Arthur de Bolle falou o seguinte: o Felipe falou bem sobre um público corporativo que usa ele como um displayzinho ali. E ele falou que isso foi correto. A empresa onde eu trabalho tem 5 escritórios pelo mundo, cada escritório com pelo menos 50 salas de reunião, e cada sala de reunião tem um iPad mini na porta e um iPad Boy na mesa para controlar o Zoom. Falou que sem contar vários outros usos, como a tela de parede, coisa assim. Imagina isso multiplicado por X empresas no mundo que usam o Zoom, que o Zoom nem suporta Android para esse tipo de aplicação. Então tá aí um uso bastante frequente, né? Mais uma vez, reforçando até o que eu comentei no outro episódio. Aqui no Brasil, menos, porque, de novo, mesmo o iPad de entrada pra você comprar aí numa loja paralela, R$ 2.000. E tablet Android tem por uns 900. Mas lá fora, um iPad Boy são 300 dinheiros. Com promoção em lojas você acha por muito menos. Então, é bem mais comum lá fora ver empresa usando o iPad de entrada. Pois é, né? E é o que hoje faz o papel do que era o iPad 2 por muito tempo, que
A Apple não Tal. conseguia fazer as empresas atualizarem o iPad 2. Ela lançou, as empresas compraram e ficou por muito. Deve ter em uso até hoje ainda. Por muito mais tempo do que qualquer um teria adivinhado, né? Porque fazia tudo o que precisava, que vinha de novo, ninguém ligava. Então, não é mais o iPad 2, mas o iPad Boy que segue fazendo isso. Ninguém precisa do Air, ninguém precisa do Pro. O Mini também vira ali na porta para ser só o nome da É, sala, sei lá. Então é curioso esse uso específico e prolongado dos iPads. Né? muito. E sobre o possível MacBook com tela sensível ao toque, que é um rumor que pintou recentemente, ou reacendeu recentemente, né? O Salomão Lima falou o seguinte: comecei a pensar, será que a Apple pode unificar os sistemas do iPhone, do iPad e do Mac? Que os nomes dos OS estão cada vez mais parecidos, o iPad se aproxima do Mac, todo mundo já usa chips ARM. Ele falou que no mundo do Android já tem versões de desktop. Será que a Apple pode seguir por esse caminho? E ele, sobre o hardware mesmo, falou: eu já usei alguns desses computadores sensíveis ao toque, porque no trabalho eles disponibilizam modelos da Lenovo com essa função. Ele fala, você usa por até uns 10 minutos, mas logo você começa a passar raiva que nada do sistema é realmente adaptado para esse tipo de uso, pelo menos no Windows 11. Até os próprios apps da Microsoft, como o Excel, são mal otimizados e no fim parece mais uma jogada de marketing para encarecer o produto do que uma funcionalidade realmente útil aí do dia a dia. E aí, preço e função? Para funcionar bem, tem que ser adaptado, questão de sistema, interface, aplicativos, e até agora a gente não sabe como que vai ser isso. Dá para ter uma ideia de como vai ser por causa do iPad, que a Apple é muito curioso, porque eles sempre tiveram essa resistência a misturar as coisas. Mac com form factor, iPad de outro. Nesses últimos anos a gente tem visto o iPad virar cada vez mais Mac, com asteriscos, claro, mas agora mesmo no iPad OS 26 tem o semáforozinho de aplicativos do Mac, o sistema em geral tem janelas mais livres, e eles tentaram encontrar um meio termo ali que funcione tanto para dedo e para quando você está usando o cursor. Por exemplo, o semáforo do iPad ele fica retraído. Ele só expande quando você passa o cursorzinho em cima ou quando você toca com o dedo. E eu já reparei, por exemplo, que quando eu toco com o meu dedo, o semáforo fica bem maior do que quando eu passo só o cursor em cima, justamente para Hum, você conseguir acertar melhor o dedo. Então eu acho que quando tivermos tela touch no Mac vai ser algo mais ou menos assim. De repente, quando você quiser usar o touch, os elementos ficam maiores, e aí quando você estiver usando só o cursor, as coisas ficam um pouquinho menor, talvez. Mas é isso, vamos ver se os aplicativos também vão se adaptar, vão adotar o touch, para saber se vai ser só um gimmick ou se vai ser algo que as pessoas realmente vão gostar de usar. Mas a estratégia da Apple, isso também me faz pensar muito, justamente pelo fato de que por muito tempo eles foram contra, aí agora eles vão trazer o touch, mas aí o iPad como fica? Será que um dia eles vão unificar tudo? Será que um dia o iPad OS vai ser o padrão de todos os sistemas? É algo pra gente ficar de olho, porque, novamente, apesar da Apple sempre falar que ela não quer juntar as coisas, cada ano dá a entender que ela vai juntar as coisas em algum momento. de sistema é por aí assim. Teve aquele lance do medo das pessoas e a rejeição à ideia das pessoas da Apple juntar os sistemas. Tem aquele slide famoso do vamos juntar? Não, né? Aquele nãozão gigantesco assim na tela. E por muito tempo a própria Apple foi alérgica a trazer as mesmas funcionalidades por medo que você fale, tá ficando igual o Mac. Né? Mas as pessoas estão usando igual, que é para trabalhar. Então a gente já discutiu isso, já foi discutido 1 bilhão de vezes. Né? O que eu acho que juntar os sistemas, não. Replicar a funcionalidade adaptada para cada plataforma, absolutamente necessário. Né? Esse do semáforo que você falou é perfeito. Quando eu estava na. Assim, fazia muitos e muitos anos que eu não usava um iPad atualizado. Tem o iPad Pro 2 aqui, que está no iOS, no iPadOS, sei lá, 13, 14. Tá parado um tempo, faz muito tempo que não atualiza, né? Nem dá para atualizar mais, esse é o ponto. Então eu não tinha acesso a nenhuma dessas novidades de interface, de funcionalidade. E aí nessa viagem que a gente passou lá na loja da Apple, eu vi o semáforozinho assim, eu pensei, mas o que é esse negócio minúsculo? Como que você vai fazer com o dedo, né, pequenininho ali? Mas você falando, e eu nem, assim, minha curiosidade foi tão pequena que eu acabei nem mexendo ainda no iPad que a Lari comprou. Tá aqui faz um mês e nem eu e nem ela usamos, só tá aqui, né? Ela usou um pouquinho, mentira. Mas eu fiquei curioso sobre isso, então tá, né, ele adaptar um pouquinho. Então tem que fazer adaptação. E isso que ele comentou sobre o próprio, no caso do Windows, não ser adaptado, foi uma das principais críticas desde sempre. Ao modo tablet no começo e depois o próprio uso do sistema mesmo
pro dedo, mas você pega no Excel com um botão pequenininho, com célula pequena. Se não tiver adaptação, não tem jeito, né? Tem que adaptar e fazer do jeito. Então, assim, juntar os sistemas? Não. Adaptar pro multiuso? 100%. A gente já viu isso quando no macOS aumentou os ícones. Preparação para quando vier o touch. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o fato é que aos pouquinhos foi ajustando isso aí. Não sei se é jogada de marketing, não sei se é o marketing que define isso, mas eu acho que é uma daquelas funções que até as pessoas entenderem que assim, se não quer, não usa, vai levar um tempo, vai lá, pra que tá enfiando isso, blá, 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 aquela conversa que a gente já conhece, né? Eu fico empolgado com a possibilidade disso existir para quem quer. Eu dificilmente vou usar porque eu tenho um faniquito de tela toda gordurenta. Então não me vejo usando. Estou feliz com ele como é que é, né? Mas eu vi o pessoal comentando, para scrollar alguma coisa rapidinho, para só dispensar ali, dar um ok na tela. Eu acho que é um uso meio natural hoje em dia, você tem o impulso de fazer isso. E acaba sendo, aí sim, é mais rápido que às vezes levar o mouse com a precisão de ir e voltar. Não, só um toquezinho e tá resolvido. Aí eu até aceito a ideia pro meu uso, né? Cada um faz o que quiser usar com o pé, pode usar, fica à vontade. Pro meu uso, acho que é meio por aí. Demais. E sobre aquele clone do Stream Deck da Rise Mode que eu falei que eu tenho aqui e que estava, né, cada vez mais problemático de usar, o Richard Dittbenner falou: Marcos, eu comprei esse mesmo aí Stream Deck da Rise Mode que você, quase na mesma época inclusive, e realmente eu não vinha tendo uma boa experiência no Mac, o programa travava, eu geralmente não conseguia usar. Aí ele fala, um amigo meu usava o Stream Deck da Elgato, que é meio que original, de onde partem as cópias, tipo essa do Rise Mode. E ele me disse que não tinha problemas, então eu esperei uma promoção, comprei o da Elgato, o de 15 teclas, e aqui eu nunca mais tive problemas. O software é extremamente superior e eu realmente agora consigo usar o que eu preciso. Richard, eu vou contar para você que lendo esse seu follow-up, eu não comprei ainda original. Eu vou esperar a promoção, né? Cara, acabei de voltar, né? Se tivesse comprado lá fora, tinha sido um terço do preço. Mas eu guardei o meu. Falei, não, esse aqui eu não aguento mais passar raiva. Porque era isso, o programa uma vez por dia tinha que reiniciar. O painel de botões dele, ele é muito frágil. Então você aperta um botão, você aperta todos junto. E ele já tem faz uns 2 anos. Ele já estava cansado. Falei, cara, quer saber? Não vou passar raiva, não. Tirei uma coisa a menos em cima da mesa, um cabo a menos aqui serpenteando na mesa. Falei, não. Ficar passando raiva só porque eu tenho e eu gastei, eu vou usar, lutar contra a gravidade não dá. Então, eu guardei. Obrigado por me incentivar indiretamente a fazer isso. Pintando promoção desse Rise Mode, eu compro um desses, ou sei lá, esse que o Felipe fez o review também, né? Como é que chama? A FlexBar. FlexBar também. Faz falta não ter essas pequenas automações cadastradas assim. Mas tem que conseguir usar. Então, exato. Desisti do meu. Pra passar raiva não dá, né? Não dá. Cara, o programa deles é muito ruim. Uma vez por dia tinha que reiniciar, ou desligar, ou ele, ou reiniciar. E aconteceu alguma coisa, deve ser do hubzinho que eu tenho aqui, mas se eu desconectava e conectava ele... Não, era o contrário. Se eu conectava ou desconectava o HD externo que eu tenho aqui, ele parava de funcionar junto. Eu não sei se era o lance de fornecimento de energia, sei lá. Não, desisti. Foi bom enquanto durou, mas não dá não. Uma pena. E para quem por acaso tiver comprado isso, porque quando chegou eu fiquei empolgado, eu falei na hora de trabalho, falei aqui, me desculpem. É tudo que eu tinha a dizer, eu não tinha como saber que o negócio ia piorar tanto com o passar do tempo. Uma pena. E seguindo, essa é a semana de Creator Studio, hein, Felipe? Tá empolgado pro lançamento? Tá curioso pro lançamento? Olha, em tese, é como se eu já tivesse o Creator Studio, né? Porque eu já tenho comprado o Final Cut, o Pixelmator Pro, eu tenho também o Logic, apesar de não usar muito, então vamos ver o que vai rolar, né? Mas eu tô só de observador mesmo nessa. E você, Marcos? Eu estou curioso, porque foi o que a gente comentou, né? Se der pra eu migrar produção não, né? Edição de podcasts e dia a dia de Photoshop, eu me vejo migrando, porque o pacote da Adobe ele é desproporcional, o preço dele é quase tanto proporcional quanto o StreamYard, mas não sei, vamos ver. Vai ter esse mesinho de graça aí de trial, vou dar uma espiadinha, talvez. E aí, nessa semana, assim, essa pode ser uma semana cheia de coisa, né? Primeiro, a Apple
convidou um bando de creator, apesar do Felipe ter falado que creators ficaram meio de fora desse lançamento, né? Convidou um monte de creator para ela tentar convencer o pessoal a assinar. Vai ter uma Apple Experience nessa semana e vai rolar do dias 27 a 29 agora, e presencial, etc. Lá em Los Angeles, vamos ver o que vai rolar disso. E junto disso tem esse rumor de que talvez a Apple já lance MacBook Pro, né? Não é o Air, é o Pro. Isso, o Air já MacBook tem. Pro. MacBook Pro nesse ano, chip atualizado nesse ano, nessa semana, dia 28, que é o lançamento mesmo do Creator Studio com a assinatura, que talvez tenhamos MacBook Pro já com chip atualizado nessa semana. Se você fosse chutar um sim ou um não, sai essa semana ou não sai essa semana? Olha, eu acho bem provável de sair essa semana, porque até a gente tiver algumas matérias sobre os estoques dos modelos mais caros do MacBook Pro estão, assim, a data de envio tá bem alta, coisa de 3, 4, 5 semanas, dependendo do modelo que você escolhe. Geralmente isso é um indício de que tem um modelo novo chegando. E considerando todo o contexto que tem Creator Studio essa semana, a Apple convidou creators para um evento em Los Angeles. Tudo dá a entender que não vai ser só o Creator Studio que vai ser lançado nessa semana e combinaria muito, né? A Apple lança novos MacBook Pro, já tem a galera lá em Los Angeles no evento para ela mostrar as duas coisas juntos. O pessoal testa Creator Studio nos MacBook Pro novos. Então acho que é bem provável sim de pintarem os MacBook Pro com chip M5 Pro e M5 Max, que o M5 base já tem. Você falou do Air, na verdade o Air ele ainda não foi atualizado, ele ainda tá no M4, mas o Air geralmente eles lançam bem depois, né? Primeiro eles atualizam toda a linha MacBook Pro, aí depois de um tempo vem o MacBook Air M5. Deve vir lá pro meio do ano, perto de WWDC. O que até o Gurman comentou nesse final de semana é que a Apple também tá para lançar um novo Mac Studio, que também deve ser só um upgrade de chip pro M5. E o Studio Display novo, que a Macworld já reportou, outras fontes também já reportaram. Esses eu não sei se vem agora já. Até faria um certo sentido, mas eu acho que agora vai ser MacBook Pro mesmo, só com press release ali junto do Creator Studio. Aí, mais ali pra frente, a gente tem outros Macs com M5 para serem lançados, mas o MacBook Pro especificamente me parece bem provável sim. Boa, eu tava checando isso. A correção hoje já tem o MacBook Pro de 14 polegadas com M5 base. O que não tem é nada com o M5 Pro, M5 Max, o de 16 polegadas nem tem com M5, então é só 14 com M5, então fica a correção, não é o Air mesmo. Eu penso no Air sempre porque o primeiro MacBook que saiu com o chip M1 foi o Air, não foi? Começou com o Air e depois ele foi expandido. Então ainda tô nesse modo que a Apple faz isso. Lança o Air, não. Enfim, deve rolar. Tô curioso, vamos ver se isso acontece mesmo. E também sobre o lance do Creator Studio, lá no 95 Mac, o Ben Lovejoy fez uma enquete. E aí, gente, os ícones da Apple, geralzão, né? Estão indo na direção certa ou na direção errada? E isso é reflexo dos ícones que eu falei aqui, que eu achei... A gente não precisa repetir, mas assim, achei pavoroso. A gente falou sobre isso na semana passada. E não teve tanto voto. Achei que teria mais votos. Uma dessas enquetes que ia bombar. Teve 1.700 votos, mas 53% falou: tá indo na direção errada com certeza. Versus meio equilibrado e na direção errada e mais ou menos, não tenho certeza. Tá na direção certa com certeza. Quem acha que tá na direção certa com certeza é 10% versus 53% falou não. Tem algo de podre no reino de Cupertino, né? Que foi o que o John Gruber falou quando a Siri bugada, né? Foi revelado que era só Vaporware mesmo, né? Então tá aí. É a maioria achando que... vocês têm certeza que é por aí que vocês querem ir? Mais uma vez, eu olho pra esses ícones novos mesmo do Creator Studio e falo, putz, não tinha alguém pra olhar e perceber que não tá legal, que tem um ícone ali que parece o logo do McDonald's, o Final Cut de radinho. Espero que algo mude no próximo iOS, porque tem uns ícones que estão bem pavorosos mesmo. Tomara. Vamos lá, como é que chama o cara no Steve Lemay? Do something, aquele meme da varetinha, né? Mexe, faz alguma coisa. Vamos lá, reajam. Muito bem, o episódio estava gravado, estava começando a correria da segunda-feira, a Apple acrescentou um pouquinho a mais com... Finalmente, né, cumprindo a tradição de lançar sempre com atraso sobre rumores, AirTags novos. Pois é, depois de muitos rumores,
AirTag 2 foi anunciado meio no sigilo, assim, ali com press release, o que também nos leva a acreditar que podemos estar numa semana de lançamentos, porque é segunda-feira, o primeiro press release, falamos no episódio de rumor de Mac novo, então quem sabe amanhã, né? Talvez a gente vá falar, a gente tá meio perdido no talvez tempo, a gente vai mas falar. sim, Você vai ter ainda. escutar em algum momento desse episódio, ou já escutou sobre Macs novos, mas pode ser que essa seja uma semana de lançamento, faria sentido, mas tá aí. É AirTag 2 e, conforme até já tinha sido especulado, não mudou muita coisa. Em questão de design é o mesmo, a mesma pilulazinha ali, aquela bolachinha de antes, não muda nada, a mesma bateria, mesmo design. O que mudou essencialmente, agora tem o chip de segunda geração, Ultra Wideband, então tem um alcance maior. Eu não vou lembrar o número exato, mas se eu não me engano, o de primeira geração ele alcançava assim 12, 15 metros, e esse de segunda geração ele vai para mais de 30, 40 metros ali, dependendo do lugar que você tá. A Apple diz que meio que dobrou o alcance, então é algo meio que assim, né? Foi ali vamos dizer, de 15 para 30, 40 metros de alcance, que é aquele modo que você vai apontando assim a setinha. A Apple também fala que o alto-falante está mais alto, então dá para ouvir o alerta sonoro do AirTag com mais facilidade. E pelo que eu entendi, ali é isso, porque no press release o resto é meio que repeteco do que o AirTag 1 já faz, né? Eu achei engraçado que tem uma diferença de hardware, de aspecto entre os dois. É que no AirTag novo tá tudo em caps na parte de trás e tá gritando com você. Exceto AirTag. AirTag segue o A e o T só no camel case ali. Mas o resto tá tudo em all caps. E tiraram o Designed by Apple em Califórnia. Olha, pode crer. Eles apagaram, se eu não me engano, o Designed by Apple em Califórnia, que tinha redondinho assim, eles tiraram, né? Vai saber. Verdade, é. O Trump vai boicotar, não pode. Então, é um upgrade iterativo. Todo mundo que tem já AirTag e vai comprar um novo não vai ter que comprar coleirinha nova. Os acessórios todos seguem funcionando, segue compatível, que é uma excelente notícia para quem depende disso para mala e coisa assim. Aqui no Brasil, R$370. Eu achei ótimo. A Apple define com pacote com 1. E o pacote com 4 são R$1.250. Para quem mora nos Estados Unidos, nesse momento tá rolando uma promoção de AirTag da primeira geração para acabar mesmo com estoques e poder liberar para começar, enfim, priorizar agora a segunda geração. Mas tá aí, Felipe, você tem AirTag, né? Tenho AirTag, bastante inclusive. O que pintou de melhora de hardware, do alcance, etc., justificaria, se você estivesse nos Estados Unidos, vamos pensar só em dinheiros, que é poucos dinheiros lá, né? Você compraria novos ou não? O que tem já tá bom? Olha, vocês por 29 dinheiros, até dá pra pensar, né? Aquela compra consumista por impulso. Mas gastar R$370 já me faz pensar duas vezes. Acho que eventualmente quando, sei lá, meu AirTag morreu, daí obviamente vou comprar outro, mas eu não tô com essa pressa toda pra mudar, porque, novamente, melhorou o alcance, o que é muito bacana, mas o essencial ali continua meio que o mesmo. Eu não sinto tanta falta do alcance tão prolongado. Óbvio que quanto mais, melhor, né? Mas para situações que eu já precisei do AirTag, do jeito que ele funciona hoje, já foi super legal pra mim. Então, vamos ver aí, mas por enquanto eu não tô com pressa não. Você usa AirTag, Marcos? Não, nunca nem tive. Todo o contato que eu tive com o AirTag foi do meu irmão, quando ele me emprestava alguma mala de viagem, por exemplo. A gente pegou uma dele lá quando ele estava viajando e aí tinha AirTag lá. Curioso que a gente passou uma semana com o AirTag no quarto, não avisou a gente que tinha um AirTag desconhecido. Olha só. Junto ali, sei lá o que aconteceu. Mas foi engraçado porque uma hora eu nem não sabia que tinha AirTag na mala que eu tinha me emprestado. Aí eu fui fechar, eu peguei ela pra fechar e fez um barulho. Eu falei, ué, e eu não tô acostumado com AirTag, eu não sei o barulho que ela faz. Né? Aí eu falei, achei que, sei lá, veio de fora o barulho, uma coincidência, assim. Aí eu fui fechar a mala de novo, fez de novo o barulho. Eu falei, mas que diabo é isso? Aí eu fiz o barulho, eu comecei a chacoalhar ela assim, comecei a triangular de onde vinha o barulho. Eu falei, tem um AirTag aqui, né? Tava na etiqueta escondido. Eu falei, então tá. Então, não. E você usa, você falou, nas vezes que eu precisei, tudo bem que AirTag não é uma coisa que a gente use ativamente todo dia, mas quando você viaja, por exemplo, você ainda vê lá na esteira ou já passou efeito novidade e a hora que chegar, chegou? O pior é que eu uso bastante pra isso, me dá um pouco de paz e tranquilidade nas viagens, porque daí eu coloco o AirTag na mochila, na mala, então, né, principalmente vou com conexão. Eu chego lá e falo, deixa eu ver se minha mala tá aqui comigo, né? Falo, não, tá aqui no aeroporto, chegou comigo, né? Cheguei no destino, deixa eu ver se ela tá chegando. Então, eu acho legal pra isso, pra ter uma confirmação. Tem aquele recurso novo que eu ainda não precisei, mas que tem a integração com as companhias aéreas, que se você perder a mala, você consegue já compartilhar o link. A Latam, eu sei que aqui no Brasil já aderiu. Então, é isso, né? Igual você falou, não é algo que você
ativamente usa, mas para onde você precisa é bacana. E aí eu tenho na chave de casa também, já aconteceu de eu esquecer a chave num lugar, eu falei, putz, onde que eu larguei a chave? Aí eu vi no mapa o lugar que eu deixei, fui até lá, e eu falei, eu perdi uma chave aqui, né? Daí eu fui com a setinha lá dentro da loja e falei, não, tá aqui, a chave é essa aí mesmo. Então já me salvou, é por isso que eu gosto de ter. Mas é isso, do jeito que ela tá hoje, ela já funciona bem pra mim. Então, pô, ter maior alcance, bacana, mas vai ficar pra bem depois, assim, não é uma prioridade trocar. Esse é o tipo de upgrade que é isso, só para atualizar com as tecnologias que apareceram da primeira geração para essa. Não é necessariamente para você sair correndo, isolar da carreira, se desfazer das atuais e comprar, não é esse tipo de upgrade. E sobre mala, viagem, etc., teve algum voo que meu irmão pegou, e aí no avião dele tinha Wi-Fi, né? E aí ele mandou pra mim, pelo menos eu sei que as malas vieram comigo, porque tava pra ver no mapa, ele conectou com a mala, tava ali o AirTag e ele falou, bom, já posso ficar tranquilo, estou aqui a muitos mil pés de altura, mas já sei que a mala veio junto. Então tá aí, dá pra ter paz de espírito durante o voo também, o que é excelente. E uma atualizaçãozinha rápida aqui falando de lançamentos, a Apple também lançou aquela pulseira Black Unity, a versão 2026, mas não teve Watch Face nova. Geralmente eles lançam um make em conjunto, dessa vez foi só a pulseira, mas tá aí também, uma pequena novidade no dia de hoje. Boa, não tinha ninguém pra desenhar, né? Tá faltando mão. Na verdade tem, mas o contraste é tão pouco que não dá pra ver. Excelente. Então, terminado o Breaking News, a gente segue com o episódio que estava gravado. Muito bem, vamos falar sobre alguns rumores novos ou reaquecimentos de rumores antigos, não sei, que pintaram ao longo dessa semana. Mas antes, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui a fonte, que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses extras de acesso antes de você renovar a assinatura e começar tudo de novo com mais 3 meses depois desse ano, para você ter uma conexão segura, privada, criptografar os seus dados, o que é essencial se você usa ou se você... Seja frequente, seja de vez em quando, Wi-Fi públicos, Wi-Fi que você não conhece. Nas férias, por exemplo, se você viajou, você usou um Wi-Fi que você não conhecia. Você sabe, você lembra o que você acessou? Os dados que você trafegou? Você sabe como é que estava a segurança? Quais dados foram coletados? Por que foram coletados? Então, os servidores, aplicativos, qual o seu dispositivo, para depois montar um perfil de quem é você e vender isso para a instituição de pesquisa, ou pior, né? Mas com o ExpressVPN, você roteia os seus dados de um jeito que nem ela sabe nada disso, é tudo criptografado, o que é ótimo para sua privacidade, para sua segurança e para streamings também, porque dependendo do país que você usar para rotear sua conexão, eles têm servidores em 100 países, você vê o catálogo do streaming desses países, que é diferente do catálogo aqui do Brasil. Então, para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, na Apple TV direto, dá para usar na Apple TV, você aperta 2 botões, pronto, tá ligado o VPN, é excelente, é assim que eu uso todo dia aqui em casa, até na TV também, dependendo do modelo, até no roteador de casa direto, se você quiser proteger todo mundo ao mesmo tempo, vai em expressvpn.com/afonte, ou então usa o cupom afonte no checkout, testa por um mês de graça e depois, se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses de bônus para você no fim desse ano. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, um dos rumores que já tem faz uns bons... Na verdade tem desde sempre, mas que tomou um pouco mais de forma faz uns bons 2 ou 3 anos, é o do tal do HomePad. A caixa de som com o display para usar em casa. E é uma coisa que até o Mark Gurman falou, já está pronto isso, tá empoeirando em armazém, porque você vai depender muito de voz para conseguir usar. E dependendo de voz, a Apple está esperando ela conseguir lançar a carangueja atualizada, com IA e etc., mais conversacional, que te entende melhor, porque aí o produto não flopa, porque você pede o negócio, ela faz outro, ou nem entende, né? E nessa última semana, o pessoal do The Information publicou uma matéria que falou sobre um PIN de IA da Apple, que a gente vai falar já também a respeito disso, mas enfiado lá no meio da matéria, eles falaram que a Apple... Eles reafirmaram que a Apple vem preparando um produto doméstico, que é um display pequenininho, speakers e uma base robótica. Esse lance da base robótica seria uma espécie de um segundo produto desse do display conectado, que viraria para lá e para cá, dependendo de onde a pessoa estiver. Ninguém sabe exatamente como é que vai ser, mas tem muito rumor a respeito de uma coisa assim. E eles falaram que esse aparelho, ao invés de ser lançado no ano que vem,
que era a expectativa de muita gente, pode ser lançado já na primavera dos Estados Unidos, o que essencialmente é metade do ano, antes da metade do ano, né? Já que o verão do hemisfério norte é por lá, então que de acordo com duas pessoas lá, que são fontes do Wayne Ma e Kayaner Liu, pode sair muito mais cedo do que a gente imaginava. Você compra essa, Felipe? Eu acho provável de rolar um anúncio agora, já nessa primeira metade do ano. Quando eles falam Spring, evento de Spring da Apple, quando tem evento, às vezes é press release, mas coisas de Spring da Apple geralmente é ali março, abril, de vez em quando maio, mas essencialmente antes da WWDC, né? Então estamos falando ali de algo antes de junho. Acho possível novamente por isso, porque faz tempo que escutamos rumores de que esse produto já está pronto, já está estocado e a Apple só não lançou ele ainda por causa da carangueja, porque a carangueja é uma peça central desse produto, a Apple quer que os usuários tenham essa experiência nova de carangueja com IA, tudo aquilo que eles prometeram e até agora não entregaram. E para evitar justamente o fiasco do HomePod, que o HomePod a gente sabe, tem a carangueja que você pede uma música, ele fala que não encontrou na internet o resultado que você queria. Então, para evitar tudo isso, eles querem lançar com a carangueja nova e até agora estão segurando. Como aparentemente a Apple fez o acordo lá com o Google, supostamente a gente deve receber um beta no mês que vem, talvez, dessa nova carangueja. E acredito que o maior empecilho para a Apple lançar o HomePad, eles tenham resolvido. Então, vai dar para lançar já agora, nesse comecinho de ano. Até agora há pouco falamos de Macs. Eu acho até que faz sentido ter um evento ali, de novo, março, abril, para anunciar esses outros produtos. HomePad, anuncia Mac Studio M5, anuncia novo Studio Display. Então, pode ser sim que a gente veja o lançamento desse HomePad e de mais algumas outras coisas ali, mas daqui uns 2 meses, vamos chutar assim. Agora eu tô na dúvida se saem esses dois produtos. Ou se seria uma coisa que vai sair o HomePad e o HomePad Pro, sabe? Porque tudo bem que vai ter uma questão de preço importante e a ideia do HomePad seria o lance dele ser um display de você usar na parede e controlar a casa conectada. E aí eu fico naquela dúvida eterna, né? Até a Apple falar de preço, eu falo, tá, então, né, é o papel de um iPad, então as pessoas poderiam comprar um iPad e ter isso e muito mais, né? A gente já discutiu a respeito disso agora. Tem até, a gente acabou de falar, né? Do follow-up do Arthur, do lance de ter os iPads de sala de reunião, o iPad mini, que acaba sendo... Então não sei, fico muito curioso, né? Mas ter se um vai ser o foco com usar na parede, então, e o outro vai ser o foco de usar na mesa que vira pra cá pra fazer FaceTime, ok, né? Mas se for os dois produtos, né? Aí eu não sei se demorou tanto para lançar o primeiro que esquece o primeiro, já lança mesmo o segundo. Vamos ver como é que vai ser esse esquema, mas foi interessante ter vindo. E a jornalista é a jornalista mesmo, cacei aqui. Então foi o Wayne Ma e a Kayaner Liu. Digam pra gente também o que vocês acham em relação a isso. Essa foi uma das coisas que pintou nessa... Foi um update rápido e que pode pintar logo em breve, tá? Essa foi a atualização e teve muita coisa das iniciativas de IA da Apple nessa semana, a começar por um vazamento do Sr. Felipe Espósito. Super interessante a reportagem que você fez. Dá pra considerar vazamento ou reportagem? Como você prefere? Que eu não quero que pareça que seja sensacionalista. É um pouco dos dois, né? Vamos falar a verdade. Tem ali, né, uma reportagem, mas também um vazamento de duas ferramentas internas que a Apple tá testando. Pois é, tem a Enchanté. O que é a Enchanté? Que eu achei tão bonitinho esse nome. Dos criadores de Bonjour, literalmente. Quem lembra do Bonjour do Mac, agora tem o Enchanté. Enchanté. Bom, o Enchanté, pra quem tá curioso, é uma ferramenta interna da Apple que, quando aberta ali no Mac de quem está trabalhando, basicamente se parece com o ChatGPT. É um aplicativo de chatbot que a Apple criou para que os funcionários não só brinquem ali com vários modelos, tem os modelos da Apple, mas também tem modelos terceiros, tem 2 modelos de terceiros. O Gemini, que a Apple inclusive agora tem uma parceria oficial ali com o Google para usar, e também o Claude, que tá integrado ao Xcode, por exemplo. Então, além desses 2 modelos, tem os modelos da Apple. E esse Enchanté, ele tem... todos esses modelos, eles são filtrados e aprovados pela Apple. Então, apesar dele ter Gemini, ter o Claude, não são modelos rodando lá no servidor do Google, por exemplo. São modelos que a Apple está rodando ali em servidores privados ou até localmente e pré-aprovados para os funcionários da Apple usarem no dia a dia. Então, até ali, pelo que a nossa fonte falou, a Apple distribuiu esse Enchanté para vários funcionários, desde a galera de
design, marketing, executivos. Então, tá distribuído ali em geral e falando, ó, aqui tem IAs aprovadas que vocês podem usar não só para teste, mas dentro do trabalho. E aí, é curioso, porque ele tem essa interface bem user-friendly mesmo, dá para dizer assim, parece um aplicativo bonitinho que seria liberado para usuários, não vai ser, é uma ferramenta interna, mas eles estão usando isso para, primeiro, a pessoa conseguir comparar resultados, então como ele tem mais de um modelo, a gente escutou que dá para você comparar a resposta, vamos ver como está a resposta do Gemini versus a resposta do modelo da Apple, tem isso, e dá também para dar avaliações nas respostas, colocar se a resposta foi útil, se não foi. Assim como hoje com a Apple Intelligence em geral, a gente consegue mandar o feedbackzinho lá para a Apple, eles têm um sistema parecido, só que nesse Enchantê. E a ideia, muito provavelmente, é coletar feedbacks para melhorar as ferramentas de IA da Apple, ao mesmo tempo também que é curioso ver a Apple deixando os funcionários usarem IA para tarefas do dia a dia. Então, pedir ali uma dica, pedir uma ideia para desenvolvimento de algum produto, para ajudar na programação interna da Apple, tanto que na parte de modelos eles carregam documentos internos de guidelines da Apple justamente para entender ali a dinâmica de como que funciona o trabalho na Apple para essa IA conseguir ajudar os funcionários. E aí tem um segundo aplicativo que chama Enterprise Assistant, também um chatbot de IA, só que esse ele é interessante porque ele é baseado totalmente nos modelos de linguagem da Apple, ele não usa Gemini, não usa nenhum outro modelo, e ele é carregado com vários documentos de políticas internas da Apple. E a ideia desse chatbot é basicamente ser o RH por IA da Apple, porque ele responde umas coisas tipo, quantos dias de férias eu posso tirar? Quem que é o Tim Cook? Qual que é o papel do fulano dentro da Apple? Tô doente, quantos dias de folga eu tenho? Então, a Apple está liberando para os funcionários essas duas ferramentas de IA. De novo, é curioso primeiro, porque é justamente isso, a Apple está deixando os funcionários usarem um pouco mais de IA internamente, a gente sabe que as empresas cada uma tem uma política, mas tem empresa que não gosta muito, tem empresa que é mais resistente. A Apple agora está dando essa liberdade para os funcionários. E também, de novo, isso acaba ajudando a Apple a testar modelos, testar isso de um jeito mais amplo, porque tem Apple Intelligence hoje, mas o chatbot mesmo ainda, a Apple não tem um chatbot. E ter isso ali nas mãos dos funcionários ajuda eles a coletarem ainda mais feedbacks para quando eles eventualmente quiserem lançar algo para caranguejo. Então lá na Macrols está detalhado como que cada aplicativo funciona, mas essencialmente é isso. Nós descobrimos através de fontes que a Apple está testando 2 apps de IA internamente com os funcionários. Eu acho que esse de dia de férias, tipo, o assistente interno, tinha sido uma coisa que tinha pintado, talvez, uma matéria de alguém faz um tempinho assim, mas interessante você ter trazido esse nível de detalhamento. E outra coisa que é interessante é ver, pelo menos da forma que você descreveu, né, que o outro, o Enchanté, ajuda com ideias e não sei o quê, né? Eu fiquei pensando, será que já vão achar? Não, o próximo produto da Apple vai ser criado por IA, porque estão botando a IA para o pessoal conversar. E o que eu faço? Claro que não é isso, né? Mas é interessante esse tipo de uso lá dentro. Eu não sei se você pode dizer. Se você não puder, tudo bem, a gente passa para a próxima. Mas você falou sobre a interface ser parecida com o ChatGPT. Você viu a interface ou te descreveram a interface? Eu consegui ver a interface, por isso que eu disse que é bem parecido com o ChatGPT, que eu dei uma espiadinha. Não posso publicar screenshots, né, para proteger as fontes, mas eu consegui ver a interface dos aplicativos. E, assim, abre o ChatGPT do Mac, é aquilo, é basicamente aquilo que eles estão testando. Boa. E você tem informação sobre qual que é o modelo que eles estão usando? Se é uma coisa interna? Como é que funciona essa parte? Eles conseguem escolher testar o modelo de Apple Intelligence que está disponível para todo mundo, modelo de sistema, e também tem um modelo interno de Apple Intelligence, que daí provavelmente tem coisas que eles estão tá um pouco mais avançado, mas daí são coisas para teste interno mesmo. Mas tem as duas opções. Então, além de Cloud Gemini, tem Apple Intelligence modelos oficiais que estão em todos os sistemas, e tem modelos internos que estão sendo desenvolvidos ainda. Tá, que eu vi na matéria você fala, né, que ele dá acesso ao Cloud Gemini, mas eu fico curioso para saber como é que é por baixo do capô o funcionamento, não só o funcionamento padrão, mas até esse jeito, né, de você escolher o modelo, já que a base de treinamento do modelo varia, o que eles devem estar fazendo aquele lance de RAG, né, tem um monte de documentação interna, junto disso, mais o treinamento do modelo, ele analisa tudo isso e dá a resposta. Isso altera bastante a resposta, dependendo de qual for a base do treinamento do modelo.
Então o desempenho muda muito, né? Ele é melhor, o Claude deve ser melhor, a pessoa deve usar mais para coisa ligada a código, e o Gemini para conhecimento de mundo, sei lá, né? Cada um deve ter um uso diferente, mas é como a Perplexity faz, por exemplo, né? De deixar você escolher qual que é o modelo por baixo do capô e você interagir, dependendo da situação, da pesquisa que você fizer, você troca o modelo, né? Interessante a Apple ter colocado uma coisa assim. A gente lembra dos rumores da Apple comprar a Perplexity e fala, será? Pois é. Que tinha algum uso assim para ser pelo menos interno antes disso. E era uma outra coisa também, né, que tinha pintado, o Federighi tá incentivando, depois do Federighi ter descoberto o ChatGPT, a última pessoa da Terra, aparentemente, a ter entendido qual que era o benefício, pintou lá no The Information uma matéria que reafirmou também, né, essa semana, o Federighi, né, era muito resistente à ideia, aí ele usou e falou, gente, vocês já viram isso? E todo mundo falou, pô, cara, pelo amor de Deus, né? E aí que ele sacou qual que era a utilidade. Então, bem interessante isso, porque, sim, a primeira coisa para você lançar produtos apoiados em qualquer ferramenta é você usar a ferramenta, entender a ferramenta e entender qual que é o uso para você poder fazer, né? Então, que bom que eles estão fazendo isso. Interessante que o modelo, como você descreveu, né, por ser multimodal, então ele deixa, não é só texto, é texto com imagem e a parte de você próprio subir arquivo, além de ter arquivos lá internos da Apple, mas que façam parte do balde que o modelo consulta. Adoraria poder mexer nesse Enchanté. E você acha que isso é uma preparação? A gente vai falar, bom, dá para emendar que são assuntos meio parecidos, né? Claro. Para o que também pintou de rumor essa semana, que a Apple deve lançar a Carangueja reformulada, na verdade, vai ser uma interface conversacional mais próxima de um aplicativo tipo o ChatGPT, ao invés de ser um recurso nativo que você fala e se você quiser você digita, ou com Apple Intelligence que você aperta 2 vezes, né? Acho que no botão Home digital ali, ele traz a janelinha também para você conversar, que é ótimo. Ninguém sabe o que está lá, porque fica escondido, né? É uma aquela das coisas, a gente usa, fuça aí, com base nesse aprendizado, a gente produzifica uma coisa diferente do Enchanté, ou são baldes bem separados de funções, de recursos, de aplicativos? Esse especificamente que eu reportei, isso é de uso interno e vai continuar assim, mas claro que a ideia muito provavelmente é usar isso para coletar feedback e até para testar como seria o uso de ferramentas assim pelo público. Então, saiu agora essa reportagem justamente, a Bloomberg falou sobre, vimos várias reportagens relacionadas à Apple Intelligence, Carangueja nos últimos dias, mas basicamente parece que a Apple está sim agora interessada, depois de muito tempo, em fazer um chatbot mesmo, algo mais conversacional ali, não só implementado dentro de aplicativos. Então, esses apps como o Enchanté, por exemplo, que tem essa carinha já de ChatGPT, pode ser sim um experimento por parte da Apple, por enquanto testa ali dentro com os funcionários, mas se eles acharem legal, pode ser que eles venham a criar algo em cima disso, algo parecido, só que daí voltado para o usuário final. Até o Gurman falou ali que a ideia é justamente essa, com o iOS 27, que vai ser anunciado em junho ali com o beta, lançado no final do ano, que ele vai ter uma interface reformulada da Carangueja para justamente trazer esse aspecto mais de ChatGPT, que deve lembrar o histórico de conversas, ter ali um contexto maior sobre você, para conseguir ir e vir no que você fala, tal qual ChatGPT e outras ferramentas de chatbot de IA que nós temos. E é curioso justamente por isso, né? Porque tem aquela entrevista do Wall Street Journal com a Joanna Stern, que ela conversa com o Federighi, com o Woz, e eles meio que, né, falam, chatbot é legalzinho, mas acho que a gente não faria um chatbot, né? E corta pra agora, tendo rumores que o Federighi descobriu como que funciona o ChatGPT finalmente, achou legal e já colocaram pros funcionários. E muito provavelmente a gente vai ter uma experiência parecida, talvez no iOS 27, talvez ano que vem, mas eu acho sim que se eles estão testando isso internamente é porque agora eles finalmente perceberam que pode ser legal ter um chatbot sim, que as pessoas estão interessadas nisso. Pois é, né? E teve uma discussão muito grande por aí nessa semana sobre se vai ser um aplicativo mesmo que você toca lá na home, você abre e acessa, ou se vai ser uma coisa nativa. Para mim, a resposta é óbvia. Sim, vai ser as duas coisas. Tem que ser as duas coisas, né? Porque o mundo aprende há muito tempo que aplicativo é onde você vai num destino específico para você poder tirar proveito de uma coisa, ferramenta que ela oferece. Mas também tem que ser uma coisa nativa. Então, acho que vão ser as duas coisas. Você pode invocar como você quiser, ou então você vai lá, toca, abre o aplicativo, mas que tenha funções nativas para você usar ao longo permeando, né?
todo o sistema. Faz sentido para você ou você não vê isso virando um app quadradinho mesmo, perdido numa pasta de alguém e vai ser só nativo? Como é que você imagina eles implementando isso? Internamente, eles testam a ideia de ter um app da Carangueja, e eu acho que pode ser as duas coisas, que vai continuar tendo a Carangueja integrada para quando você segura o botão, toca, usa o comando, mas que pode ter um app para você acessar o histórico de conversas que você tem, para digitar, justamente para dar essa paridade com outros chatbots já. Então eu não descarto a existência de um app, e, novamente, está sendo testado internamente. Lá dentro tem a ideia de ter um iconezinho que você toca, e não acho que vai ser um ou outro. Pode ser os dois podem coexistir ali no sistema. Boa. E como é que você tem usado no telefone? Porque isso é uma coisa que eu ainda não consegui, assim, no telefone no máximo, é uma pesquisinha ou outra que eu faço. Qualquer coisa de produtividade mesmo, que tem a ver com trabalho, que envolve digitar muito, e eu até hoje para digitar no iPhone sou um terror, né? Então, e tem o lance de que piorou o teclado, não sei. Pra mim sempre foi ruim. Tá ruim, foi ruim, continua ruim. Mas, então, para qualquer coisa que exija um pouco mais de compromisso na conversa, eu uso o Mac mesmo, né? O aplicativo do ChatGPT no Mac. É raro usar o Gemini, é raro usar o Claude. Eu tô bem no ecossistema. Ecossistema não, né? Na plataforma aqui da OpenAI. Mas no telefone, para você é uma coisa que você usa muito, também não? Como é que é o seu uso? Cara, eu uso bastante até. Inclusive, quando lançou a carangueja nova, que ela tem o ChatGPT integrado, eu tentei usar direto por ela, mas o problema é esse, não tem histórico, né? Ela não lembra, não tem aquele fluxo que você consegue, quero voltar nessa conversa para lembrar o que eu pesquisei. Aí eu voltei pro app do ChatGPT mesmo e uso direto por ele. Mas eu uso até que bastante, assim, no meu dia a dia. No Mac o uso acaba sendo diferente. No Mac daí é voltado 100% para trabalho. Revisar texto, coisas assim. Mas no iPhone acaba sendo muito para coisas do dia a dia mesmo. Igual, de repente eu tô. Isso eu até acho que citei uma vez aqui na fonte. Eu descobri que é muito legal usar para decidir qual vinho que eu vou tomar no restaurante. Tô lá no restaurante e falo, ó, eu vou comer esse prato aqui, a carta de vinhos é essa. O que você me recomenda? E aí vai lá e me dá uma recomendação. Acho super legal esse tipo de coisa, então acabo usando mais para coisas do dia a dia, assim, no iPhone. E então o uso é um pouco diferente, mas tenho inserido cada vez mais o ChatGPT no meu cotidiano. Boa, tem uma coisa que, bom, como eu tô com um iPhone novo e finalmente tenho acesso ao Apple Intelligence, tô tentando encontrar formas de usar, né? Se dá pra colocar, se me forçando a usar organicamente, sabe? Que eu sei que é uma Sim. contradição, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Criando as sinapses para ser o caminho de usar. E o legal dele ser integrado, né? Eu associei minha conta ali do ChatGPT mesmo. Eu tava com a Lari ontem, foi aniversário do bar que chama 50-50 em Pinheiros. A gente foi lá, sentamos no balcão, aí tinha uma garrafa que a gente nunca tinha visto. O negócio chamava Royal Charlotte. Eu falei, mas que diabo é isso? Aí eu falei, vamos ver. Aí eu peguei com o Visual Intelligence e tirei a foto, né? O que é isso? Bem em português. Eu perguntei assim, né? Pra testar. Que trem é isso? Bem, sim, torto, pra ver o que acontecia. Mas é o ChatGPT, ele conseguiu. Isso aqui tal, é um licor de mel de cacau, é da Bahia. Eu falei, que curioso, né? Eu falei, por que é em inglês o nome? Aí eu fui, né? Vendo o que na conversa. E o legal, porque eu tô contando essa história toda, porque agora eu abri aqui o ChatGPT no meu Mac e essa conversa que eu fiz a partir da Visual Intelligence está sincronizada no aplicativo do ChatGPT, porque está tudo na conta do GPT. Então é bacana ter essa... Se eu precisar, se fosse uma coisa mais útil do que isso, eu tivesse começado no telefone, eu conseguiria continuar ou recuperar pelo menos os dados aqui no Mac, o que é muito bacana. Ele só não deu o nome pro chat, engraçado que ele não conseguiu fazer isso, que acho que não está integrado nesse nível. Mas rolou pra mim, assim. Uma coisa que eu usava, algumas vezes eu usei, foi a conversa por voz mesmo no ChatGPT, porque é a mesma lógica do deixa eu mandar um áudio que é mais fácil, que eu sei que eu reclamo de áudio, mas eu entendo a necessidade às vezes, então eu queria tirar uma dúvida. Putz, tem isso aqui, o que dá pra fazer? Dá pra fazer, legal, então funcionou, né? Foi uma coisa mais orgânica assim, mas é muito raro. Pra mim, o uso mais frequente é mesmo por texto e mais frequente ainda no Mac. Então a discussão toda sobre carangueja, se vai ser útil, se não vai. Uma coisa é a gente falar sobre isso, né? Porque a gente gosta de tecnologia, etc. Mas se for me perguntar aí, você vai usar muito? Eu não sei. Né? É uma década plus de frustração de usar, então a gente aprendeu a nem ter que depender disso. Se ter um pouco mais de confiabilidade, a gente volta a usar mais, pense em usar mais e fazer a pergunta. Mas é curioso que
a gente fala sobre isso, eu queria muito saber se a Apple consegue fazer, porque a gente acompanha e fala, pô, né, todo mundo fazendo, será que você consegue? Seria legal se você conseguisse, tenta, né? Mas na hora que sair mesmo, vai ser uma daquelas coisas que, legal, agora tem, você tá usando? Acho que não, tipo, carangueja no Mac. Eu não sei você, mas se eu usei uma vez na vida, não acidentalmente, já é muito. Toda vez que eu ativei, o que eu consigo me lembrar de ter usado ela no Mac foi, putz, droga, como é que... Né, sai. E voltei a fazer o que eu tava fazendo. Nossa, no Mac eu também. Pra falar que não uso, porque agora tem o Type to Carangueja, né? Que você clica ali, ele abre o campo pra você digitar. Eu uso às vezes pra rodar um shortcut, que eu clico digitando o shortcut, ele sabe o que eu quero e roda, e é isso. Mas pra pedir informação, pra tentar. Não, nunca usei. E, inclusive, agora uma coisa que eu fiquei pensativo com essas últimas reportagens, que né, o próprio Gurman fala que a Apple vai lançar uma nova interface para Carangueja no 27. E é curioso, porque nós já estamos na nova interface da Carangueja que ela lançou, que era para ter Apple Intelligence, né? Então nós passamos 2 versões de iOS com uma nova interface que não serviu para nada. Aí agora que vai chegar de fato a nova Carangueja, daí sim vai ter uma outra nova interface. Eu falo, gente, o que eles vão mudar agora, né? Vamos ver se pelo menos dessa vez agora vai, né? Pois é. E já ficou assim, todo mundo já falou isso pelo menos uma vez em todo o podcast Tecnologia da Vida. A Apple desperdiçou uma interface promissora, e é bonitinho, efeito, distorção, arco-íris e tal, mas tá, você queimou. Agora. E lembra o cubo com arco-íris, aquela cena vergonhosa do cara na frente da loja da Apple. I say A, you say I, A, I, A. Eu falei, cara, que vergonha. Será que esse cara trabalha lá ainda? Tudo isso pra nada, né? Enfim, né? Também teve muita notícia a respeito disso essa semana. Né? Teve o lance de que isso foi um outro relatório de quem foi? Acho que foi da Information. Não, foi o Gurman que falou que a Apple já vai, talvez mês que vem, mostrar o primeiro resultado da parceria dela com o Google, né, para ter o Gemini integrado à Carangueja. E saiu junto também no bololô de informações essa semana que talvez a Apple use os servidores do Google para rodar pelo menos uma parte aí da Carangueja com a base do Gemini, o que contradiz tudo que todo mundo reafirmou e reafirmou e reafirmou nessa semana toda, que não, né, o Google vai usar, mas a Apple vai deixar no servidor dela por questões de privacidade. Então pode ser que nem tudo dessa Carangueja reformulada rode ali, e as pessoas disseram assim, porque faz sentido, porque seu Gemini ele é feito para rodar nas TPUs, que é basicamente a GPU de IA do Google, que são as Tensor Processing Units. Ele pode rodar mais rápido, pode rodar melhor, mas aí como é que fica a privacidade? Então, Felipe, como é que fica a privacidade? Olha, essa é uma grande questão, porque acendeu um alerta em muita gente. Vi algumas pessoas que não se importaram muito, outras que criticaram bastante, porque é isso. A Apple prometeu a Apple Intelligence com todo um ecossistema de privacidade. Modelos locais, e quando o modelo local não é suficiente, usa o Private Cloud Compute da Apple para processar essa informação de um jeito privado, criptografado, que a Apple não vai ter acesso ao que você está pesquisando, e aí essa informação volta para o aparelho. Falar que vai rodar no servidor do Google acende um alerta, porque a gente sabe que Google privacidade nem sempre é a melhor opção. Mas aí a gente não sabe se a Apple vai ter algum acordo específico com o Google, que pode ser, então, por exemplo, vai rodar no servidor do Google, mas é um servidor do Google que ele vai deixar dedicado e exclusivo para Apple, não vai misturar com um servidor que usa para o Gemini que está disponível para todo mundo. Pode ser o caso, pode ser que eles estejam negociando algo nesse sentido para tentar reforçar essa questão de privacidade, que é algo que a Apple sempre bateu nessa tecla. Em partes nem conseguiu entregar a Apple Intelligence do jeito que ela queria, justamente por priorizar esse lado de privacidade, modelos locais. Então vamos ver o que eles vão anunciar. Mas é curioso até, inclusive, que até agora, né, desde que foi anunciado que a Apple vai usar mesmo o Gemini, o quão a Apple tá quieta sobre isso, né? Que é próprio, a gente até brincou, o Google fez post nas redes sociais, anunciou, e a Apple, assim, no máximo uma notinha ali pra imprensa, mas no site mesmo, não tem press release, não tem nada, então quero ver como é que eles também vão, quando a Apple decidir comunicar oficialmente que a carangueja nova tá vindo, que ela vai ter Gemini, como que eles vão comunicar isso pra marketing? Como que vai ser o press release disso? Será que eles vão abordar que vai ser Gemini? Será que eles vão ressaltar a questão da segurança? Vão confirmar que fizeram um acordo especial para ter uma segurança elevada, uma privacidade elevada?
Mas até agora ficou meio. Em algumas pessoas acendeu uma bandeira vermelha, né? Fala, pô, mas tá, até então estavam falando que o Google só ia dar um modelo, a Apple ia rodar um modelo no servidor dela. Aí agora vai rodar no servidor do Google. Curioso, curioso essa história. Quero ver como que a Apple vai explicar isso aí. Eu acho que ela. Tinha aquela história de que ela não ia falar nada, que só ia rodar ali embaixo do capô e que isso nunca seria comentado. Eu não sei o quanto do público geral, primeiro, já está sabendo dessa parceria, segundo, se importa com essa parceria, mas corre o risco de virar aquela coisa assim, né? Post viral do TikTok com 20 bilhões de views. O acordo que a Apple não quer que você saiba. A Apple está secretamente informando o Google sobre tudo da sua vida quando você. Então eu acho que ela tem que, pelo menos preemptivamente, assumir a narrativa dessa história e dizer o que acontece e explicar. Porque se ela não fizer isso, vão explicar por ela. E provavelmente vai ter um sensacionalismo ou uma imprecisão que vai fazer com que a Apple virou uma ferramenta secreta de espionagem do Google, seus dados estão sendo vendidos. Então, ela não pode correr esse risco. Ela tem que fazer tudo o que ela puder para aumentar a chance das pessoas usarem esse bagulho depois de estar atrasada, depois de uma década perdida, ou mais de uma década perdida com a carangueja como ela é. Então, ela tem que dizer que é do Google, tem que dizer por quê. O porquê, tem que, sim. Dentro do, ela não vai explicar. Deixa eu te sentar aqui, deixa eu explicar para você. Não. Mas contar a história do porquê que ele escolheu e contar a história da privacidade. Porque se ela não fizer isso, vão contar por ela com o viés que a pessoa quiser. E aí ela tá, para desfazer isso, é que nem ela não falar da bateria lá e o meme virar que a Apple tá piorando a bateria do telefone porque obsolescência programada, né? Então ela já deveria ter aprendido essa lição. Espero que ela dê detalhes a respeito disso, porque senão vão dar para ela. Me repetindo, eu sei, mas é muito óbvio e importante isso, né? Vamos ver. E finalizando esse segmento, antes de a gente falar aqui do AI PIN da Apple, que é curioso que ninguém fez a piada do iPin ainda, então eu vou fazer, pintou também, nesse último fim de semana, na Power On, a história de que a Apple planeja integrar essa carangueja com o Gemini mais profundamente nos aplicativos todos dela. Vai ser uma base muito maior do que você só perguntar para ela que dia foi o lançamento da Apollo 11 e ela te responder, né? Aliás, eu achei aqui um print muito antigo que eu tirei e eu perguntei, eu dei esse exemplo por quê? Quando foi o lançamento da missão da Apollo 11? Aí ela falou, 1h da tarde. Aí você vê ali porque era era na época ainda que tinha integração com o Wolfram Alpha e etc, que ela assim, até que funcionava melhor. O que ela entendeu? A frase foi, o lançamento da missão Apollo 11, ela entendeu. Quando são 11 horas na cidade de Mission, que horas são na cidade de Apollo? Que são 2 cidades dos Estados Unidos. Aí ela converteu 11 da manhã para 1h da tarde. Então, 1 hora. Eu falei, cara, como um negócio desse? Eu vou botar aqui na descrição para vocês verem o que rolou, né? Enfim, né? O papo é que ela vai integrar mesmo isso mais profundamente nos aplicativos. E eu penso, primeiro, óbvio, e segundo, que bom, né? Mas expectativa é uma coisa, realidade é outra. Tá dentro do que você esperava? Como é que você reagiu a essa informação que o Graham compartilhou no fim de semana? Essa era meio que a promessa já para a nova carangueja. Quando a Apple anunciou, se você voltar lá na WWDC, a ideia era ter integração com aplicativos. Ela não ia ser só algo conversacional, mas você conseguiria pedir, encontre uma mensagem que eu mandei tal dia para tal pessoa, encontre, né, uma foto específica, encontre... Enfim, eles já prometeram essa integração, não veio. Então, não chega a ser uma surpresa falar que eles vão integrar a carangueja dentro dos aplicativos. Mas que, assim, eu fico empolgado com a ideia, e também tem rumores de que vai rolar, é um aplicativo saúde com uma nova carangueja dentro dele. Por quê? O ChatGPT lançou um recurso que pega seus dados do Apple Health e aí você consegue perguntar coisas sobre a sua saúde para ele. Eu acho essa ideia legal. Mas, primeiro que eu ainda não recebi esse recurso, mas eu também ficaria tipo, será que eu quero compartilhar todos os meus dados de saúde com o ChatGPT? Agora, se tiver um chatbot dentro do app saúde da Apple que processa as coisas localmente, seria bem legal. Então, me empolga a ideia de ter, sim, a IA integrada dentro dos aplicativos para usos muito específicos dentro daqueles apps. Acho que seria bem bacana. O aplicativo saúde ele é o exemplo perfeito para isso, por conta
dessa riqueza de dados que fica impossível de você interpretar de um jeito rápido, você perguntar, não é nem ele mostrar um gráfico com as tendências, mas perguntar e associar uma coisa com a outra, tá? O que isso significa? Se o batimento cardíaco muda sempre desse jeito aqui no sono, isso pode dizer que talvez... Bom, a apneia do sono, hoje em dia o relógio, ele dá a indicação, né? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Encontrar, relacionar dados e te falar isso, ou de uma forma proativa, ou de você perguntar, tá aí o benefício enorme. E você pensa, por exemplo, né? Ele conseguindo analisar como você escreve e-mail, mensagem, etc., me ajuda a tentar começar a escrever melhor? Quais são os pontos? Que frases que eu uso muito, ou que palavras que eu uso, que daria para usar sinônimos, né? Esse tipo de coisa também está ali, existe. Se pudesse ser coletado do jeito privado, etc, etc. Mas agregar isso e te beneficiar com as tendências e resultados, excelente. Então, tomara que a gente veja mesmo boas ideias e aplicações para fazer o que é o rumor de saúde nas outras coisas todas, tá? Finalizado esse segmento que ficou maior do que imaginei que ficaria, sobre tudo que pintou sobre a nova caranguejo que deve pintar por aí, a gente vai falar agora sobre a matéria do The Information, que disse que a Apple vem trabalhando num dispositivo vestível, num formatinho de pin, de bottom, uma coisinha assim. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site, se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ para fazer o checkout e comprar capinhas, películas. Acabaram de lançar um carregador portátil Titanium que tem 5.000 mAh, que tem carregamento por indução, deixa ele atrás, bonitinho atrás do iPhone. Ele é quadradinho assim. Bom, o link está na descrição para vocês querendo dar uma espiadinha. As capinhas para iPhone novo, iPhone velho, não precisa nem ser iPhone, tem para Motorola, tem para Jove, que está entrando agora no Brasil, película também. Fone de ouvido tem todos. Tem o com fio, tem o sem fio, tem o que fio liga só do lado para o outro, tem o completamente Bluetooth. Carregador tem o de carro, tem o por indução, tem magnético, tem o portátil, tem os carregadores turbo ali, os de tomada, né, com mais de uma entrada inclusive, USB-C, USB-A. Cabo tem de todo tipo, Lightning, micro USB, tem USB-C, tem adaptador de todo tipo para todo tipo também. Tem acessório para viagem, então mala de despachar, mala de você deixar ali em cima da cabeça quando tem espaço. Então vai em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e garante 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, também nessa semana não faltou rumor. Um deles foi que a Apple deve lançar, está trabalhando em um pin que teria mais ou menos o tamanho de um AirTagzinho e que teria duas câmeras, teria microfone e seria usado para coletar dados a respeito da sua vida e você interagir com ele, carrega por indução. The Information teve muita informação técnica, né, sobre o que isso deve significar. É claro que não faltaram comparações com coisas tipo o AI Pin, que existiu e falhou miseravelmente. A gente pode até repetir aqui alguns motivos, acho que isso vai ser meio natural dessa conversa. Mas outra coisa que eles disseram é que a Apple está com pressa para lançar isso e talvez lance já até o final desse ano para concorrer com o vestível que é a OpenAI, tá? Para pelo menos anunciar nesse ano e lançar no ano que vem, que ninguém sabe o que é, mas apesar da OpenAI ter rejeitado essa ideia, parece que vai mesmo ser um fone de ouvido. E na verdade vai ser mais de um produto, eles falaram sobre isso. Vai ser um ecossistema de produtos para ter uma coleta do seu ambiente e com isso você recuperar informações, etc. Vamos ver como é que vai ser. Mas o Information falou, né, que a Apple deve lançar. Ele é pequenininho, flat, é circular, um disquinho que tem uma casca, né? A parte de fora dele ali é de alumínio e de vidro, e as lentes são uma lente padrão e uma grande angular, e que vai te fazer foto, vai fazer vídeo também do que está em volta ali do usuário, e que tem 3 microfones para pegar os sons do que está em volta da pessoa. Então deve ter o microfone que... Isso sou eu, tá? Dizendo. Um que aponta mais para cima para pegar a fala mesmo da pessoa, e os enfim, né, pegar um direcionado com o que ela está conversando, por exemplo, e um mais ambiente, que é parecido com o Plod, PLAUD. Ele tem um pingentezinho. Eu conversei esse fim de semana com uma pessoa que usa, inclusive, um desses pingentezinhos, porque trabalha numa fábrica e conversa com muita gente e tal, então ele botou a instrução lá, ó, com base nas conversas todas, faz um checklist do que eu tenho que fazer mesmo no meu dia a dia
Então ele chega de manhã, conversa com todo mundo ali da fábrica, e aí chega lá, tem um relatório para ele com o que ficou pendente para ele resolver. Que ele fala, sempre esqueci algumas coisas, agora não esqueço mais, funciona beleza. Eu sei que tem questões éticas e de privacidade, cada um tem um limiar em relação a isso, tá? Então, essa mais ou menos parece a ideia do que o Information falou que a Apple quer lançar. Eles falaram que não sabem se seria um produto para ser usado de uma forma isolada, você compra e é isso, a funcionalidade está toda ali, ou se ele seria uma coisa meio compartilhada com AirPods, que talvez tenha AirPod com câmera, né, aquele papo todo, ou também com os óculos conectados, que a Apple parece que o Tim Cook está com pressa que a Apple lance nesse ano ainda, comentando no DT que não tem a menor esperança de sair mesmo em 2026, porque eu não tenho mais confiança na Apple nessa rapidez toda. Mas Apple talvez lance um iPin. E aí, Felipe? Eu achei meio otimista essa janela de lançamento que eles deram, de que é uma coisa que eles querem lançar o quanto antes. Mas quando eu vi essa notícia, eu pensei, não, gente. Porque eu pensei justamente no AI PIN, e não é o primeiro PIN que já tentaram, não deu certo, e aí tem vários motivos para isso não dar certo. Não sei se essa é a solução. Tem esse ponto que o Marcos trouxe, que de pessoal que usa para reuniões, por exemplo, vai transcrever um evento. Isso eu acho bem legal. Conheço pessoas que também usam esses cartõezinhos de IA ou um pinzinho que consegue transcrever texto, já resumir tudo em tópico. Acho isso bacana, mas sei lá, eu ainda acho que o form factor natural tá mais para óculos do que esse tipo de pin. E tem também a questão da gente saber como que ele vai funcionar, justamente porque o The Information não soube detalhar. Então, por exemplo, ele vai ser autônomo, ele vai precisar de um iPhone sempre com você igual o Apple Watch, qual que vai ser a dinâmica de funcionamento desse produto. Então, sei lá, eu tento haver uma utilidade para isso. E eu sei que até existem, se você, né, quiser forçar, vai ter alguma coisa legal para fazer com ele. Mas na prática mesmo, eu não sei se a ideia mais legal para ter um vestível de IA é andar com um pin, que inclusive eu não sei se você vai poder, né? É isso, eles falaram que parece um AirTag um pouco mais grosso, mas não se sabe se vai ser um cordão, se vai ser algo que até tem a imagem ali do conceito que o Marcos postou, né? Eu acho que talvez um imã que você gruda. Acho que o AirPin era assim, né? Era um imã que você tinha uma parte de baixo que você colocava por baixo da roupa, e aí você colava ele por cima com um imã e ele ficava meio flutuando ali. Sei lá, eu olhava pro AirPin mesmo e nunca foi algo que me interessou. Eu nunca achei, nunca me imaginei andando com um quadrado que seja pendurado na minha roupa para ficar conversando com ele. Óculos, até porque eu já uso óculos, então eu acho que é uma coisa mais natural. Mas curioso ver que a Apple tá tentando meio que atirar para todos os lados nesse sentido, né? Parece que é isso. Como o Tim Cook tá perto de sair da Apple, a gente talvez não vai ser esse ano, mas cada vez mais perto da aposentadoria dele, parece que ele quer muito tentar emplacar um produto de IA, principalmente depois de todo o fiasco de Apple Intelligence. Então, é isso. A impressão que eu tenho é de que eles estão atirando para óculos, para PIN e ver o que vai funcionar primeiro para poder falar que lançou alguma coisa que tem IA, ainda mais com a OpenAI que tá aí para lançar a sua linha de vestíveis de IA. Mas vamos ver se isso vai fazer sentido na prática, se vai ser legal mesmo, ou só mais um produto que a gente fala, tá bom, é um produto que existe ali. A comparação com o AI PIN da Humane é inevitável, mas... E uma coisa que eu imagino muito é que os ex-funcionários da Apple que fundaram a Humane foram escorraçados por 8 meses até serem vendidos por partes para HP, e hoje teve um vídeo que saiu outro dia acho que era Irman Chaudhry, era algo assim o nome dele, e era um vídeo da HP e ele falando, não, os novos HP Pavilion com IA são o estado da arte. E alguém falou, cara, olha onde o cara estava, olha o que ele fez, onde ele foi parar, né? E falou assim, ele já não era um cara muito expressivo, mas falou assim, nossa, ele tá morto por dentro, né? Que loucura. Pois é. Mas esse AI PIN falhou, ele teve, a gente já falou sobre isso, especialmente no ADT, né? Quando ele tava, o anúncio me empolgou bastante, eu acho que o conceito de IA, de ambiente, é o futuro, já falei trocentas vezes, hoje já falei sobre isso aqui. Então, a ideia promissora, o AI PIN, fracasso completo, ele tinha trocentos mil problemas. Primeiro não funcionava direito, né? Mesmo que funcionasse direito, era pesado a ponto de, se você não estivesse usando uma roupa um pouco mais grossa, ele puxar para baixo a camiseta, ficar dobrado, ficar feio. O aspecto dele,
Talvez em 2048 fosse natural a gente, os robôs humanoides andando na rua e você ter aquilo. Em 2024, que era quando ele estava rolando, 25 e pouquinho, também não, né? E aquele apelo de vamos livrar você da escravidão das telas, porque telefones são um passado, que é um argumento absolutamente imbecil toda vez que fazem, flopa, porque ninguém quer ser salvo do telefone. As pessoas gostam do telefone, né? Então, não funciona. Tudo isso junto fez ele não funcionar. Ele tinha o lance que era legal, a ideia era boa. Vou ter o projetor na sua mão, então projeta a interface para você não ter que ter o dispositivo. Para uma coisa ou outra, beleza, mas tá aqui a ligação e você também... Não, eu acho que a coisa mais rápida é que o que faz hoje em dia isso? O relógio. E faz muito bem, né? Então, uma coisa que eu comentei nessa semana no ADT, o link vai estar aqui na descrição, e eu acho que cabe aqui, é o seguinte: o mercado consumidor está cansado das empresas de tecnologia inventarem uma categoria nova de produtos porque elas querem vender isso para você, versus ser uma coisa útil que vai acrescentar à sua vida e que você vai querer ter porque você quer, não porque a empresa quer que você tenha. Então tá difícil as empresas acharem alguma coisa no pós-telefone, porque o telefone é o formato perfeito para um monte de coisa, agregou um monte de coisa por causa disso, né? Então esse é um desafio. Então não dá para querer achar que vai lançar o PIN e vai substituir o iPhone. É óbvio que não. Primeiro que não tem display e depois que você... Nem tudo vai dar para você fazer por tela, né? Como é que você pede um Uber no ajuste fino do número da rua? Sim, é complicado, né? Muito mais complicado do que você em meio segundo arrastou, deu o PIN, pediu o carro e pronto, né? Então você tem que pensar no que é melhor para cada tarefa. Então eu não sei, esse não sendo uma coisa pesada e, bom, funcionando, já tem uma chance maior de dar certo, mas como um complemento e outra coisa, para pessoas que têm uma vida que, primeiro, dependem muito da interação com outras pessoas, porque senão vira assim um exemplo da a viagem. Tá, quanto tempo da vida a pessoa passa viajando? Mesmo que seja útil, hoje em dia, se eu for para a China e for usar o tradutor em tempo real, que ótimo, isso não existia antes, eu vou conseguir aproveitar um pouco melhor o país, não vou me perder e pedir sobremesa e vir um peixe. Que bom. Mas de resto, e nos outros 300 dias, 360 dias, sei lá, do ano que a gente não está viajando, a gente está trabalhando, como é que funciona? Né? Porque precisa? Eu preciso ter um PIN desses para estar aqui sentado na frente do computador por 8 horas por dia? Provavelmente não. Né? O que eu sinto falta, e eu penso muito sobre esse fluxo, é o seguinte: estou escrevendo um texto. O que eu tenho que fazer? Preciso pegar, copiar o texto, jogar no GPT, dar o contexto para lá. Isso aqui é esse jeito, tem outro jeito de explicar. Seria muito melhor eu estou escrevendo o texto, eu selecionar e eu falar para o ar: escuta, esse parágrafo aqui tem algum dado errado? Esse é o fluxo natural, zero atrito. O zero atrito seria, na verdade, eu nem ter que selecionar o texto. Eu só perguntar esse parágrafo aqui, apontar para ele. A gente está indo para isso, vai demorar. Eu acho que esse é o fluxo natural de você ir eliminando o atrito. Porque de resto, é muito... E a gente vai ver casos de exemplo de uso. Você vai estar no mercado e você vai apontar para o negócio e falar: escuta, isso tem glúten. Vai ser umas coisas assim que a gente vai ver. Que é útil, especialmente para acessibilidade. Isso é um outro universo. Dá pra gente fazer episódio inteiro para falar sobre recursos de acessibilidade. Essas coisas são úteis de verdade. Vai melhorar a vida das pessoas que têm algum tipo de restrição, de impedimento. Sim, mas não é a maioria das pessoas que vão acabar comprando isso e talvez falem: tá, é que nem eu com o Rise Stream Mode aqui. Foi pra gaveta, porque não funcionava direito, gastei dinheiro à toa. Então, não sei, fico otimista com a ideia, mas muito curioso para saber como é que vai ser na prática. Primeiro, se funciona direito, porque a gente sabe, bom, tudo que a Apple tem e já passou. E depois os usos que vão aparecer sobre isso. Os primeiros vão ser meio mequetrefes. A segunda geração, o AI PIN 2, talvez a gente veja coisas que o primeiro não tinha, tipo o Vision Pro, né? Caro e pouco útil. Mó legal, promissor, bonitinho, né? Segunda versão, foi só um de chip. Tá fazendo um mais barato, um mais leve, com base no que as pessoas usam de verdade, o que elas não usam de verdade. O sistema hoje em dia já evoluiu para o negócio dos monitores, dar suporte a monitores dos Macs que antes não dava. Aos pouquinhos. Então gosto da ideia. Prefiro que a Apple esteja investigando isso do que não esteja investigando. E o último ponto é esse. A matéria do The Information me deu a impressão de que a Apple está investigando isso com a menor expectativa de virar mesmo um produto. Está no laboratório para ver se vira alguma coisa. Não é tipo, está com pressa para lançar esse ano. Eu acho que isso foi um telefone sem fio. Está investigando e se der o sinal verde, grande C, nessa história toda, aí pode ser que eles tenham pressa para tentar lançar o mais rápido possível para combater o da OpenAI quando isso vier também. Mas é isso, estou cautelosamente otimista sobre o formato. Mas não estou convencido que isso pode ser qualquer tipo de grande revolução. Uma coisa iterativa e um complemento no dia a dia. Eu mesmo vou esperar para ver. No momento, não vou colocar minha mão no fogo por isso.
E bom, para chegar no finalzinho aqui do episódio de hoje, pintou outro vazamento, o que pintou de informação e vazamento nessa semana, e reportagem, estava todo mundo segurando. A Bloomberg falou que no fim do ano passado, o Tim Cook silenciosamente chegou no John Turnus e falou assim: o que você acha aí de comandar o design da Apple? E o Turnus falou: beleza. John Turnus está cotado para ser o substituto do Tim Cook quando o Tim Cook deixar de ser o CEO da Apple. Esse lance dele comandar agora o design foi uma coisa que até o próprio Mark Gurman falou. Se você pega o histórico de quem comandou o design da Apple, você tinha, sei lá, o Steve Jobs, o Johnny Ive, o Tim Cook um pouquinho, o Jeff Williams, uma lista pequena de pessoas. E isso resolve um pouco daquilo que eu falei, que foi o meu texto mais lido da história do Mac Magazine, dos meus que eu escrevi, pelo amor de Deus, tá? O que mais fez sucesso, que eu vi que mais espalhou quando eu escrevi o Mac Magazine, que é o design da Apple está morto. Falta liderança, falta pensamento de produto, falta alguém com sede, sangue nos olhos, vontade, empolgação e repertório, porque depois que o Johnny Ive saiu, essa área acabou, ela desfez. Tanto que era o diretor de operações que estava liderando o design de hardware, porque não tinha ninguém para fazer isso. Então agora com o Turnus lá, a matéria até falou sobre como isso é um passo no processo dele e tendo mais responsabilidades para quando chegar a parte da passagem do bastão, e que isso é um esforço até do Tim Cook de deixar ele agora um pouquinho mais na vitrine, um pouquinho mais à frente, para o mundo ir acostumando com ele como o cara que vai liderar a Apple. Eu tô inseguro, Felipe, eu não sei a sua impressão, com o quanto da esperança de todo mundo está sendo depositada no John Turnus. Porque a impressão que dá é que, assim, Tim Cook vai se aposentar e John Turnus vai resolver tudo. Primeiro, fala, resolver o quê, né? E em segundo lugar, e se não for... Aí sim a gente vai ver um problema, né? Mas acho que o pessoal tá muito na expectativa do Turnus como uma solução anti-Cook, quando não sei se é por aí. Mas o ponto é que agora ele vai estar à frente de comandar e centralizar o design, ainda assim respondendo, né? Então vai ser... Tem uma hierarquia acima dele, mas é mais uma coisa ali para ele. O que você achou dessa história? Tem vários pontos interessantes. Esse que você falou é um deles, que com base nas últimas matérias, reportagens sobre o futuro da liderança da Apple, está se criando uma expectativa muito grande em cima da liderança do John Turnus, da possível liderança dele, né? Que ele vai, sei lá, salvar a Apple, porque a Apple, né, a gente sabe que tem uma galera que está descontente ou não está entendendo muito as últimas decisões ali da Apple, do Tim Cook, tem gente que está ansioso para uma mudança, tá surgindo o nome dele cada vez mais em reportagens, vazamentos, então a galera cria uma expectativa, mas é isso, né? Também não sei se ele vai, caso ele se torne o CEO mesmo, se ele vai promover uma grande mudança, se ele vai mudar tudo, ou se ele vai ficar, tipo, tá bom, só vou continuar aqui o que já estava rolando mesmo e vamos seguir em frente. E aí, ainda analisando a reportagem dele agora estar à frente do design, eu fico curioso pra gente ver o que vai rolar nesse ano, principalmente, mas acredito que boa parte do que a gente vai ver esse ano já tá pronto e ainda vai ter dedo do Alan Dye, assim como quando Total. Johnny Ive saiu da Apple, 3 anos depois ainda tinha coisa saindo que tinha dedo do Johnny Ive. Tem até uma historinha lá que os AirPods Max, por mais que não tenha, né, a assinatura do Johnny Ive, tem uma história que foi ele que ajudou a desenhar os AirPods Max e tal. O Vision Pro, né, quando começaram a fazer o Vision Pro, ele ainda estava lá na Apple, então tem dedo dele. Então, a gente ainda vai ter dedo do Alan Dye por muito tempo dentro da Apple. Mas, claro que um sinal ou outro a gente começa a ver, até porque é só lembrar na época do iOS 7 que foi Scott Forstall sair e em menos de um ano eles conseguiram inventar um iOS novo. Então nada é impossível. Mas eu fico curioso porque o John Turnus, ele entrou na Apple em 2001 como no time de design da Apple. Mas ele é um engenheiro mecânico. Então o negócio dele é mais hardware, né? Fazer produtos. Só que agora, pelo que eu entendi, ele vai ficar mais à frente de design como um todo, seja para hardware, software. Isso me deixa um pouco curioso para saber o quão competente ele é para liderar mais essa parte de design. Sabemos que como hardware ele é um cara bem engajado, ele esteve à frente de mudanças bem interessantes lá na Apple, né? A gente vem vendo ele cada vez mais nas keynotes de Mac com Apple Silicon, os iPads Pro, ele mesmo teve ali
um certo envolvimento. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu lembro de ver ele foi apresentando o iMac Pro e também o primeiro iPad Pro redesenhado com USB-C, e ele sempre falou dessas coisas com muita empolgação. Então, ele é um cara muito bom, mas é isso. Será que ele é um cara muito bom para design? Vamos torcer que sim, mas não é um cara que o background dele, a especialidade dele é ser designer, né? Ele é um engenheiro mecânico com especialidade em hardware. Vamos torcer para que ele tenha ali esse conhecimento, mas eu também entendo esse lado que a matéria fala do Tim Cook estar colocando mais responsabilidades nele para ele ter mais exposição dentro da Apple, já que a ideia é ele se tornar CEO, né? Então, agora você vai dar uma passadinha pelo design, dá uma passadinha por esse time aqui e vai colocando ele cada vez mais em exposição para ele ter esse contato com outras áreas da empresa para eventualmente se tornar CEO. Então, acredito no potencial dele, mas é isso, também fico com um pé atrás por ele não ser exatamente uma pessoa do design. Pois é. E teve uma coisa, e eu ia um pouco de bastidores aqui, né? Na matéria da Bloomberg, o Mark Gurman diz que o Tim Cook silenciosamente apontou o Turnus. Eu não sei o que isso significa. Eu ia omitir isso, eu não ia pôr isso na matéria, porque, assim, quietly taps parece até um eufemismo estranho. Aí eu penso, não, se o Gurman falou, põe, né? Então eu pus. Mas assim, eu não sei o que isso quer dizer. Que ele contou só pro Turnus, não contou pra ninguém? Que ele... você vai chefiar o design, mas não conta pra ninguém, tá? Exato. Então a hora que ele chega na mesa e fala, o que você tá fazendo? Só pra saber, isso não quer dizer nada, né? Eu não sei o que significa. Ele não fez um anúncio público, isso que quer dizer, mas internamente, ou ele falou pro Turnus, agora é você conta pro time, e o Turnus chegou e falou, gente, tá, a partir de agora... Então eu não sei exatamente o que isso significa, tá? Mas o fato é que... E tem uma coisa também que eu tenho percebido. Sabe quem tem muito o viés de falar quietly? ChatGPT. Qualquer coisa que você pede do não, silenciosamente, eu falo, cara, não é silenciosamente, tá aqui. Se tá aqui, não é silencioso, né? Então, sempre que vocês virem alguma coisa, quietly, tem uma carinha de GPT, isso aí, né? Mas quando eu pus, foi porque pediram pra eu pôr, não foi porque eu quis, não. Enfim, né? O Cook fez isso quietly, seja lá o que isso significa. E eu tenho essa dúvida. O quanto ele é um cara de produto para ajudar, e não um produto só para fazer um produto de hardware, mas essas coisas andam coladas, né? E a gente comentou isso no último ADT também, falta alguém com essa visão global, com eu vou usar a palavra de LinkedIn, hein? Com o mindset de produto, que olhe para a coisa e pense em como isso pode virar um recurso novo, um dispositivo novo, porque produto não precisa ser sempre um hardware novo, pode ser uma solução dentro do hardware que já existe, né? Mas isso é uma coisa que a gente via muito, né? Toda a história do Jobs é ele empolgado com alguma coisa. Nossa, isso a gente pode fazer não sei o quê. Nossa, isso dá pra fazer. Isso eu sinto que falta muito mesmo hoje em dia na Apple. Alguém cuja cabeça funcione naturalmente com esse mindset de produtificar possibilidades novas de tecnologia. E não tentar fazer a tecnologia encaixar... Entendeu? Tem uma diferença conceitual importante aí, e isso falta. Eu não tenho evidências que sim, nem que não, que o John Turnus é esse cara. Eu sei que todos os outros da Apple não são. Então, é aquilo de o diabo que você conhece versus o diabo que você não conhece, né? Então, só que agora é o contrário, é esperança porque a gente não sabe muito bem do cara, né? Mas o fato de ele estar lá, ok, mostra confiança nele, mostra que existe uma chance dele estar, talvez agora, em um dos lugares certos para ele ser o próximo líder disso e de todo o resto. Vamos ver. É outra coisa, como o Felipe falou, né? Assim, não é que amanhã vai sair um hardware novo que o Turnus inventou e falou, façam, como era o Jobs fazia, né? Tem até a piada do... Como é que chama aquele comediante? Bill Burr, que ele tem um rant famoso, que ele foi lá no Conan O'Brien e falou assim, esse Jobs aí, o cara, ele era uma poser, né? Ele falou assim, eu quero um produto desse tamanho, faz aí! Aí ele fala, aí botava os cientistas pra fazer, aí chegava ele lá na Nerd Fest e falava como se ele tivesse inventado, né, a crítica que fazem a ele. Mas ele tinha esse lance de promover os produtos, né? Tá faltando, vamos ver se é ele, né? O link para essa matéria vai estar na descrição. E para encerrar o episódio de hoje, um rumor rápido sobre hardware, que é quase inevitável se você pensar na direção que a tecnologia se move. Porém, nessa última semana, saiu a história de que a Dynamic Island dos próximos iPhones deve ser 1/3 menor, basicamente. Uma pílulazinha pequenininha na direção de um sumiço dela. Mas isso veio junto de uma história que depois eles falaram que não, que era erro de tradução, que a câmera do iPhone ia pro lado esquerdo, daqui a pouco não ia pro lado esquerdo. Teve todo um rolê sobre isso na semana passada, mas a Dynamic Island mesmo
Parece que ela vai ser um pouco menorzinha. Eu gosto da ideia, mas ela ser 30% menor, eu não sei se as pessoas vão até notar em relação ao que existe hoje. Tipo quando o Note diminuiu. Lembra que o Note era grande e diminuiu? Não, exato. Esse é meu ponto. Então acho que a Dynamic Island é meio por aí, ainda era um sabe? Note, né? Eu acho que vai ser meio por aí mesmo. E teve uma confusão, porque primeiro saiu que a câmera ia pro lado direito, que ia virar só uma bolinha, igual em alguns celulares Android, que é uma bolinha no canto da tela. Aí o outro falou que não, que foi erro de tradução, que não é bem assim, que vai ter a Dynamic Island no centro mesmo, só que agora ela vai ser menorzinha. Acho que é um caminho natural, conforme eles vão conseguindo esconder mais coisas debaixo da tela, então o buraquinho vai ficando menor. É bom pra, pensando ali, quando você quer assistir um conteúdo em tela cheia, quer dizer que você vai ter mais área e menos um buraco ali consumindo parte da sua foto, vídeo, do seu jogo. Então, é uma coisa legal, mas é exatamente isso que o Marcos falou. O Note, quando mudou de tamanho, foi, tá bom, o Note agora tá um pouco menor. E vida que segue ainda é um Note, ainda é um buraco na tela que continua ali comendo o seu conteúdo. Então, acho que vai ser legal de ter, mas também não é algo que vai ser tão grande assim. Mas tá aí, pra quem se incomoda com o tamanho atual da Dynamic Island, ela deve ficar um pouquinho menor quando ela estiver inativa, claro. Exatamente. Digam pra gente, pessoal, o que vocês acham também, se vai fazer diferença, se não vai, se é isso que tá impedindo você de comprar um iPhone novo. A gente quer ouvir de vocês em gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, vocês que recomendam a fonte, falam que ele existe web afora para a gente poder descobrir aqui o podcast, a você, Felipe, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que está saindo lá de Cupertino, incluindo o Enchanté. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, eu apresento por aqui o Área de Trabalho e o Área de Transferência, apresento para a Lura IA sob controle e vocês encontram meus textos no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.